Olá, pessoal, tudo bem? Desejo que todos estejam bem e hoje a nossa aula é sobre a hemodinâmica, ou seja, a dinâmica do sangue dentro dos vasos sanguíneos. É importante a gente saber, entender que o nosso sangue é um tecido em estado líquido. Praticamente todo mundo que já fez um exame de sangue na vida, provavelmente, ao ler esse exame de sangue, vai ver lá que um dos dados do do hemograma é o hematócrito. E o que corresponde a esse hematócrito? Eu pego uma quantidade de sangue, centrifugo, e desse sangue que eu centrifuguei, esse tecido em estado líquido, como ele tem células dentro, as células mais pesadas, elas vão assentar. E eu tenho que o hematócrito é a porcentagem total do volume de sangue que corresponde às células vermelhas, as células sanguíneas vermelhas, eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos, todos são sinônimos. 45% de uma determinada amostra de sangue corresponde a essas células sanguíneas vermelhas. Aproximadamente 1% corresponde à série branca do sangue, que são as células de defesa, leucócitos e plaquetas. E em torno de 55% corresponde ao plasma, que é composto por água, eletrólitos, né, íons, cloreto, sódio, um pouquinho de potássio e as várias proteínas, enzimas, né? Entre as proteínas, a mais abundante é a albumina. Então, é importante a gente ter em mente que dentro desses vasos sanguíneos, eu tenho, na realidade, não é água, é um composto que tem células, que tem uma espessura e que essa espessura, dependendo do que está acontecendo com esse indivíduo, pode variar. Em geral, em condições saudáveis, a densidade do sangue não vai mudar, só se tiver considerações, patologias que diminuam muito a produção de eritrócitos ou glóbulos sanguíneos vermelhos, uma anemia grave, uma desidratação muito intensa, por exemplo, que eu vou diminuir o plasma, é, na verdade, o que eu acabo diminuindo é que eu vou perder água, né? Então, essa porcentagem de plasma vai reduzir, ou situações eu tenho uma produção exacerbada desses glóbulos sanguíneos vermelhos. Então, é bom a gente ter em mente que o que corre dentro dos nossos vasos sanguíneos não é um líquido como a água, é um tecido em estado líquido que tem um certo comportamento ali dentro desses vasos. Quando a gente relembra então a gente vai estudar, né, a interação desse sangue dentro das cavidades cardíacas e dos vasos sanguíneos. Como que são as partes funcionais da circulação sistêmica? O coração nós já vimos. E os vasos sanguíneos? Eu tenho as artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias. As artérias são os vasos de grande calibre que apresentam uma particularidade. Elas têm na sua estrutura tecido elástico e músculo liso. Então, as artérias, elas são locais da circulação de alta pressão e que apresentam a característica de a, é, ter retração elástica. Quando distendidas, elas respondem com uma contração. Então, quando o ventrículo esquerdo faz um volume sistólico, coloca 70 ml lá dentro do lado arterial, ele expande a parede arterial. Essa expansão da parede arterial vai ser respondida com uma contração como elástico. Expandiu o elástico vai tender ao seu estado de menor gasto energético, que é a retração. Então, essa retração, ela ajuda a impulsionar esse sangue dentro do sistema arterial. Logo depois das grandes artérias, eu vou ter pontos nesta circulação, que são as arteríolas. Essas arteríolas, elas ajudam na distribuição do sangue. Então, imagina que eu tenho um vaso de maior calibre, que acabou de sair do coração, a artéria aorta. E dessa artéria aorta, eu vou começar a ter divisões para distribuir aquele sangue para todos os territórios e todos os tecidos. Depois eu tenho os capilares. Os capilares, eles apresentam apenas uma fina camada de células, e é importante que seja isso, porque é onde vão ocorrer as trocas metabólicas, não poderia ser uma coisa espessa. Então, é onde vai ocorrer a troca de O2, CO2 e outros metabólitos, nutrientes, catabólitos, que eu vou precisar trocar com esse sangue.
Esse sangue que chegou lá nos capilares para irrigar as células, ele é recolhido pelas vênulas e dessas vênulas direcionado para as veias, que elas são o local de baixa pressão, porque se eu comparar as veias, elas têm menos tecido elástico, menos músculo liso do que as artérias. E elas apresentam uma característica, exatamente porque elas oferecem uma menor resistência, menos elástico, menos músculo liso, elas são um local que apresenta grande tolerância ou complacência. Eu posso aumentar bastante o volume sem aumentar a pressão interna. Então, ela serve também um local de reservatório de sangue dentro da minha circulação. É importante a gente ter uma ideia, perdão, aqui, que as arteríolas, elas estão marcadas com essa setinha em vermelho, porque elas são o local da nossa circulação sistêmica que apresenta, que oferece a maior resistência, a maior dificuldade para que aquele fluxo de sangue que saiu do coração escoe por todos os tecidos. Porque imagina uma situação que eu estou entrando num lugar, para desviar e pegar um caminho, uma vicinal. Eu estou numa estrada, né? Imagina que eu esteja numa estrada principal, nessa estrada principal de várias faixas, eu tenho uma velocidade maior para fazer o fluxo de carros. Quando eu vou ter que entrar num determinado território, num determinado espaço, eu preciso reduzir um pouquinho a minha velocidade para fazer a curvinha ali, para fazer o desvio dessa estrada maior, se for entrar numa vicinal. As arteríolas, elas se comportam como se fossem vicinais de uma estrada. São locais que eu tenho que diminuir essa velocidade, então eu vou encontrar uma resistência ao fluxo de sangue se eu conseguir, se eu quiser ir para o caminho que me interessa, irrigar um determinado órgão, um determinado tecido. E a gente já vai entender mais isso. Olhando esse gráfico, nós vemos o quê? Que a aorta, ela é um local de grande calibre e alta pressão. Então, nesse local eu tenho até que uma velocidade para aquele fluxo de sangue relativamente grande. Daí eu tenho as arteríolas, que vai distribuir o sangue dentro do meu sistema. Nesse local eu preciso frear um pouquinho a velocidade, para quê? É o local onde eu tenho maior resistência, para fazer essa distribuição. Então, não é tudo que vai para um lugar, então eu preciso reduzir um pouquinho a velocidade para entrar naquele território de vasos sanguíneos, eu preciso modificar aquele fluxo de sangue para passar por aqueles locais. Então, a minha velocidade desse fluxo sanguíneo começa a reduzir. E também começa a aumentar a área total. Como assim, Juliana? Você acabou de mostrar que a artéria é grossa e a arteríola é menor, como que a área aumenta? Eu tenho uma artéria aorta, só que eu tenho várias arteríolas para vários órgãos, para irrigar diferentes órgãos. Então, aumenta muito, apesar de ter diminuído o tamanho, a quantidade dessas arteríolas. Então, a área começa a aumentar até que chega nos capilares. Então, eu tenho trilhões de células no meu organismo. Quando chega nesses capilares, cada célula não vai ficar muito distante de um capilar. E eu tenho uma área muito, muito grande de capilares. A gente tem em torno de quase o que seria equivalente a 2 campos de futebol se eu desprender um capilar do lado do outro. Então, a minha área é enorme. A minha velocidade no meu fluxo de sangue nesse local é bem, bem reduzida, porque é o local também que teria que ter uma velocidade menor, mais baixa, porque é onde vão ocorrer as trocas metabólicas. Então, isso foi muito bem planejado, muito bem estruturado. Daí eu vou voltando pelas vênulas, coleta de sangue, e depois para as grandes veias, onde a minha velocidade ainda é menor do que num vaso de alta pressão, como a artéria aorta. Então, o que eu tenho? Eu tenho locais dessa circulação, e cada um desses locais vão apresentar uma resistência ao fluxo de sangue, uma dificuldade, vai ficar mais difícil ou mais fácil passar por aquele local, e à medida que eu caminho em direção aos capilares, eu vou aumentando muito a minha área total para aquele mesmo volume de sangue que saiu lá do coração. Imagina que num batimento cardíaco saiu 70 ml, esse 70 ml vai escoar por essa rede. Depois eu tenho outro batimento cardíaco, outros 70 ml, outro batimento cardíaco,
outros 70 ml. Só que esse batimento cardíaco só acontece se esse sangue também retornou ao coração. Então, se eu olhar isso, as artérias elas não apresentam grande resistência ao fluxo de sangue. O ponto de maior resistência são as arteríolas. Os capilares têm baixíssima resistência em uma alta área total. E é importante a gente lembrar que quem faz a inervação dos vasos sanguíneos é o sistema nervoso autônomo simpático. E o sistema nervoso autônomo simpático, ele libera como neurotransmissor a noradrenalina ou a adrenalina. E artérias e arteríolas são densamente inervadas, podendo sofrer o quê? O diâmetro desses vasos pode mudar o raio do vaso, pode mudar o tamanho desse vaso. Porque uma característica muito bonita da nossa circulação é que esses vasos sanguíneos não são como se fosse um caninho de borracha rígido. Eles sofrem ação do que está dentro deles, da inervação, da concentração do sangue pode dilatar ou diminuir, se tem mais CO2, por exemplo, dilata, se tem menos CO2, ele contrai. Então, esse vaso, ele é um tecido que tem uma atividade, ele não é rígido, ele pode diminuir o seu calibre ou aumentar o seu calibre. Se eu olhar aqui esse gráfico aqui agora, eu vou observar que eu tenho uma pressão pulsátil, né? Uma pressão mínima, uma pressão máxima a cada batimento cardíaco, e eu tenho diferentes tipos de pressões. Se eu pensar na circulação pulmonar ou se eu pensar na circulação sistêmica. A circulação sistêmica, ela vai da diastólica, que é a mínima, até a máxima sistólica, em torno de 80, 120, 80, 120. E à medida que ela se distancia das grandes artérias, essa pressão de pulso, essa diferença entre a mínima e a máxima vai sendo reduzida, até que nos capilares isso é bem reduzido, e depois, quando está do lado venoso, eu quase não tenho uma pressão muito fácil de ser verificada. Não é que eu não tenho pressão, mas a pressão é menor em relação à pressão do lado arterial. Também tenho pressão do lado venoso, mas ela é muito menor em relação a pressão do lado arterial. Então, depois que a gente viu tudo isso, por que será que eu tenho fluxo de sangue dentro do meu sistema cardiovascular? Por que será que eu consigo fazer com que aqueles 70 ml de sangue, que o coração fez todo aquele trabalho que a gente estudou no ciclo cardíaco, para conseguir chegar lá dentro da aorta, o volume sistólico, em torno de 70 ml, por que que ele flui? Porque existe um gradiente de pressão, que é do local de alta, do local das artérias, para o local de baixa pressão, o local das veias. E esse fluxo de sangue, ele é inversamente proporcional à dificuldade que esse sangue vai ter para percorrer o sistema. Inversamente proporcional à resistência que esse fluido, esse tecido em estado líquido, o sangue, vai encontrar para percorrer esse sistema. Então, se eu correlacionar isso numa fórmula, e eu pegar o início de um determinado tubo até o final desse determinado tubo, dá para eu calcular o fluxo, né, do líquido que passou entre o início e o fim. Para isso, eu preciso saber desse volume, né, que está ali dentro, por uma unidade de tempo, por um período de tempo. O que que a gente acabou de ver que lembra fluxo sanguíneo? Um determinado uma determinada quantidade de sangue passando por um ponto num determinado período de tempo. E eu sei que fluxo só vai existir se eu tiver uma diferença de pressão entre o início e o fim desse ponto, pela dificuldade ou não que eu encontro para isso. Acontece que a gente acabou de ver que o fluxo total de sangue ejetado pelo coração nada mais é do que o débito cardíaco. Quem que dá o meu débito cardíaco? A frequência cardíaca e o volume sistólico. O volume de sangue que o coração consegue fazer a cada sístole, vezes o número de vezes que isso acontece. Frequência cardíaca vezes volume sistólico.
A gente não viu que é em torno de 5 litros? Então, fluxo total de sangue dentro do meu sistema cardiovascular é em torno de 5 litros. E esse fluxo, ele só ocorre devido a uma diferença de pressão entre o lado arterial e o lado venoso. E esse fluxo está dependente da dificuldade ou não que esse sangue vai encontrar para chegar, sair do lado arterial e retornar ao lado venoso. Dentro disso, dá para eu também correlacionar o que pode ser resistência dentro do meu sistema cardiovascular. E a gente pode recorrer à equação de Poiseuille. Essa equação, ela comenta, ela foi feita para um líquido newtoniano. Não é bem o caso do sangue, mas a gente consegue fazer bastante, assim, elucubrações. A resistência que esse líquido vai encontrar para caminhar num pedaço de tubo, numa determinada distância, percorrer uma determinada distância, vai depender de duas constantes, 8 e π, da viscosidade, no caso, né, a viscosidade do líquido é a viscosidade do sangue, do comprimento total do vaso e principalmente do raio, porque ele está elevado à quarta potência, ou seja, do tamanho da área total de quem que mais oferece resistência na minha circulação, né, no momento que eu faço a distribuição, do raio das arteríolas. E essas arteríolas, esse raio é extremamente influenciado de acordo com a atividade metabólica do tecido, de acordo com a atividade neural do sistema nervoso autônomo simpático sobre a vasculatura. Então, o raio é o que vai determinar maior resistência ao fluxo de sangue dentro da minha circulação sanguínea. Comprimento do vaso, depois que a gente atinge uma certa idade, quase que não muda, a não ser numa situação especial da gravidez, mas que eu tenho alguns outros hormônios que estarão envolvidos para tentar reduzir essa resistência, ou se for uma obesidade muito, assim, exacerbada, uma obesidade já quase indo para o patológico, é que esse comprimento do vaso teria um papel. A viscosidade do sangue, ela quase não muda, a não ser em situações patológicas mais extremas, uma anemia muito grave, uma policitemia, ou uma desidratação muito grave, que eu modificaria essa viscosidade do sangue. O que mais oferece resistência no sistema cardiovascular é o diâmetro das arteríolas. E daí, dá para eu começar a pensar o que seria pressão arterial média. Qual é a pressão média dentro desse sistema entre lá a artéria aorta e a veia cava, que é todo o sistema. Se eu pensar que pressão nada mais é a força que o sangue exerce contra a parede dos vasos, e que eu sei, se eu pegar aquela fórmula que fluxo é diferença de pressão por resistência e inverter ela, eu tenho que a variação de pressão é igual ao meu débito cardíaco pela resistência. Eu só peguei aquela fórmula do fluxo e inverti. Então, eu tenho que, extrapolando, a pressão arterial média, ela vai ser meu débito cardíaco pela resistência periférica total. A resistência somada de todos os tecidos final, lá para o fluxo de sangue acontecer. Dentro disso, quais seriam os fatores que afetam a pressão arterial média? O que vocês acham que pode modificar a pressão arterial média? Está escrito na fórmula. É só a gente traduzir para os termos fisiológicos. Resistência periférica, o diâmetro das arteríolas. Volume sanguíneo total. Esse volume de sangue que está dentro do sistema, ele vai interferir sobre a pressão arterial média, porque ele vai interferir no preenchimento dos ventrículos. E o débito cardíaco, né? O débito, ele vai levar em consideração esse volume total de sangue, para fazer volume sistólico, e eu não posso esquecer que a frequência cardíaca, o número de vezes que eu coloco esse volume dentro do sistema arterial, vai interferir com a minha pressão arterial média. Então, se eu lembrar dessa fórmula,
e lembrar dos conceitos de fisiologia, como o coração funciona, eu consigo predizer mais ou menos o que está acontecendo com a minha pressão arterial média se eu tiver modificações de débito, ou seja, modificações de frequência cardíaca e volume sistólico, assim como o estado de contração das arteríolas. Além disso, a gente tem uma característica. O fluxo de sangue total, né? Ele vai nas grandes artérias ser um fluxo de sangue que é laminar. Ele é perfeito, né? No centro mais rápido, na borda mais lento, perto da borda ele oferece um certo atrito para passar, no centro ele não encontra atrito, então ele passa bonitinho. Esse fluxo laminar é um fluxo que não apresenta qualquer tipo de ruídos, quando, por exemplo, eu coloco um estetoscópio, muito utilizado em cardiologia, para verificar qualquer tipo de ruído. Por outro lado, toda vez que eu tenho uma irregularidade no vaso sanguíneo, eu vou gerar um fluxo turbulento, vou forçar a passagem de sangue por ali, e isso gera, esse fluxo turbulento, um ruído passível de ser detectado pelo estetoscópio. Onde eu teria, né, ruídos na circulação sistêmica? Para um cardiologista bem treinado, ele consegue verificar alguns sonzinhos que a gente não escuta quando coloca o estetoscópio, mas artérias que tenham placas de ateroma, é, pessoas que têm colesterol muito alto não trata, triglicérides muito alto não trata, formam essas placas no interior do vaso, que é o quê? O que vocês imaginam que aconteça na nossa fórmula que a gente acabou de ver com a pressão do indivíduo que tem uma placa de ateroma? A pressão provavelmente vai estar um pouco mais elevada, porque eu estou diminuindo o calibre, eu estou oferecendo resistência a esse fluxo de sangue, estou gerando um fluxo de sangue turbulento dentro do vaso. E é baseado nisso que é o principal método de verificar pressão arterial média, que é o do esfigmomanômetro, né, que é chamado de método auscultório ou método de Korotov. Esse método nada mais é do que você obliterar o fluxo de sangue da artéria braquial com o esfigmomanômetro, coloca uma pressão externa maior do que a pressão interna, libero a válvula devagarzinho e coloco o estetoscópio na artéria braquial para escutar os ruídos. Como a gente viu, fluxo de sangue laminar não produz ruídos, então eu não vou escutar nada. À medida que eu começo a permitir fluxo de sangue, que a pressão interna se iguala à pressão externa, eu tenho um fluxo de sangue. Eu passo a escutar barulhinhos, até que eu vou diminuindo a pressão desse manguito, até que essa pressão vai diminuindo, diminuindo, eu estou escutando o barulhinho, até que passou todo o fluxo de sangue que passava. Que se dizer que a pressão aqui do manguito é levemente menor do que a pressão interna. O fluxo de sangue retornou ao fluxo de sangue laminar, eu não escuto mais nada e acabou os sons, acabou essa medida da pressão dos 120 por 80 milímetros de mercúrio. É nisso que é baseado a medida de fluxo sanguíneo, de pressão arterial média pelo método auscultório, que é o principal método que um cardiologista usa e é o método mais eficaz, mais seguro para verificar a pressão arterial média. Aparelhinhos eletrônicos podem sim, muito bem ser utilizados, mas é sempre bom de vez em quando calibrar aqueles aparelhos, mas a melhor forma ainda é o método auscultório. E só para vocês terem uma ideia, como será que eu faço para registrar fluxo de sangue? A maior parte das vezes, esses registros de fluxo de sangue são invasivos, eu preciso colocar alguma coisa dentro do vaso, e mais recentemente, graças à bioengenharia, aquela interface da conversa com um físico e uma pessoa que é um biólogo, uma pessoa que é um fisiologista, foram criados materiais para tentar verificar como que está o fluxo de sangue de um vaso sem que eu tenha que furar a pessoa e colocar um cristal, um medidor dentro da artéria. Então, pessoal, o que eu tinha, né, para comentar com vocês nesse momento desta aula, era isso, e voltamos a conversar em breve. Obrigada pela atenção.